que alumia as nações, revelando amor, que salva os homens das desilusões. Batalhão é armado e bem forte. Bom dia, meus amados, a minha saudação a você em nome de Jesus. Hoje, 8 de julho de 2024, segunda-feira, vamos aqui continuar meditando no Sermão do Monte. O nosso texto é Mateus 5, versículo 17 e 18, diz assim a palavra de Deus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque, em verdade, eu vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Amém? O propósito de Mateus é ensinar que Jesus é o Messias do Velho Testamento. O contexto, Império Romano dominando, o povo de Israel esperando um rei que puxasse da espada e desse um tiro no mundo. Aí vem Jesus falando de misericórdia, bondade, benignidade. Né? Vamos aqui ao texto que diz assim, Mateus 5,17, começa assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Ora, Jesus, diante da reação dos líderes religiosos que estavam ali, né, tudo loucos, é tanto que mataram Jesus por inveja. E, assim, Jesus declara a importância que a lei e os profetas têm, tá certo? Tudo que Deus determinou através da lei e dos profetas, Jesus está aqui dizendo que é importante. Ele está dizendo que ele não veio revogar a lei nem os profetas, portanto, ele está valorizando a palavra de Deus. Claro, ele é Deus, ele não podia desvalorizar a sua palavra, que está no Velho Testamento também, a palavra de Deus. Então, ele diz que a lei e os profetas dá aqui a importância devida à lei e aos profetas. Amém? O texto continua dizendo, não vim para revogar, vim para cumprir. Isso é interessante porque quando Jesus diz que veio para cumprir, é no sentido de completar a lei, de dar a lei ao que faltava. A lei estava incompleta, tá certo? Portanto, quando Cristo nasce, ele vem com a missão de de completar a lei, de dar esse complemento à lei aos fiéis do Velho Testamento que cumpriram fielmente a lei ali, essa determinação dada pelo Senhor através da lei e dos profetas, que é a palavra de Deus. Então, Cristo, ele vem trazer ele não vem destruir, ele vem trazer um complemento, ele vem, assim, estabelecer algo novo aí, vamos dizer assim, dentro dessa lei, para que ela pudesse ser completa. Por isso é que ele diz que não vim revogar, vim cumprir. Amém? E aí é quando ele nos dá a cruz, né, que nos salva, e envia o Espírito Santo, que completa na prática aí o seu plano de salvação pela graça para aquele que crê. Então Jesus completa a lei, ele não destrói a lei, ele dá um complemento a ela, porque a lei fala do Cristo que viria. Então ele vem cumprir isso e ele, através do Espírito Santo, ele vai trazer essa salvação plena. Isso é um complemento da lei, tá certo? Eu vou ler aqui João também, 16:8, que diz assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não vou explicar isso agora não, tá certo? Mas vou só dizer que o contexto aqui está falando do Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo veio para completar a lei, dar à lei aquilo que faltava. Amém? O versículo 18 vai dizer assim, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem. Jesus usa a expressão, os termos aí, céu e terra, para distinguir, para destacar, para dar importância, assim, e a veracidade, a durabilidade que a lei e os profetas têm. Ou seja, a lei de Deus é eterna. Do Velho Testamento ao Novo Testamento, de Gênesis 1 a Apocalipse, no final do capítulo 23, no último versículo de Apocalipse, que diz, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, tá certo? Então, ele vai dizer, ele faz esse destaque. Porque céu e terra, nós olhamos assim, é um negócio criado por Deus,
apesar de Deus criar um céu novo, uma terra nova, mas Jesus está dizendo até que a céu e a terra passem. Ou seja, tem até a possibilidade desse céu e dessa terra passarem, mas a palavra de Deus ela não passa. Então, o que Cristo está aqui afirmando ele está falando dessa veracidade, dessa durabilidade e da importância que a lei de Deus tem, porque ela é eterna. Amém? Isso é muito interessante, mas a gente tem as compreensões. E o texto vai continuar dizendo, no versículo 18, que diz assim: nem um i ou um tio jamais passará da lei. Ora, logo após Jesus comparar com o céu e terra, que você olha assim, mesmo que o céu e a terra passem, mas ele veio cumprir a sua palavra, tá certo? A sua palavra não passa. Ele vai usar essa expressão do iota, né? E do tio. Que o iota, o i aí para nós, ele é a menor letra do alfabeto grego e hebraico. É a menor letra do alfabeto grego e hebraico, tá certo? O iota. E o tio é uma espécie de chifrezinho que vai distinguir algumas letras hebraicas. Marcazinha lá, como se fosse aqui o nosso tio, né? E assim, um chifrezinho colocado lá para distinguir algumas letras hebraicas. Então, Jesus usa as duas expressões do alfabeto grego e hebraico, menores, as menores que tem. Eu vou dizer assim, ele falou de céu e terra e falou das duas menores letras do alfabeto grego e hebraico, que ele diz. Então, assim, tanto faz ser macro, bem grande, como ser micro, não importa. Na lei de Deus, tudo é importante e Jesus não veio destruir essa lei, ele veio cumprir. Por menor que seja essa parte da lei, Jesus veio cumpri-la, é isso que ele está dizendo. Então, ele não veio destruir essa lei. Amém? E assim, Cristo, com isso, Cristo ele vai ensinar tudo isso mesmo, que não importa. Seja a menor parte da lei ou seja a maior parte da lei, Jesus está dando importância, ele veio cumprir essa lei. Amém? Estou dizendo isso para você, é uma reflexão muito breve, a gente entender isso. O I e o J, eles se tornaram-se uma coisa proverbial entre os judeus, que eles usavam isso, né, como... E o texto vai terminar no versículo 18, dizendo, até que tudo se cumpra. As leis judaicas, elas se dividem em lei moral, lei cerimonial e lei judicial. A lei judicial e a lei cerimonial podem ser alteradas. A lei moral jamais será alterada. Respeitar, amar a Deus, amar o próximo, não mentir, não roubar, não adulterar. Para essa coisa é que Jesus está falando. A lei cerimonial, ela pode mudar. Jesus celebrou a Páscoa nos moldes da lei cerimonial judaica. Carneiro assado, ervas amargas, vinho, pão, tudo isso. E ele resumiu isso, disse que nós deveríamos celebrar agora com pão e vinho, símbolo do seu corpo, símbolo do seu sangue. Então a lei cerimonial ela pode ser mudada e a lei judicial também. Mas a lei moral não muda, tá certo? O que Jesus está dizendo é que ele veio cumprir essa lei moral. Esse amor a Deus, amar a Deus, tá certo? Isso é muito interessante porque isso Deus que é Cristo, que é Deus, ele não altera a sua lei moral. Mentir é pecado, adulterar é pecado. Desde que o mundo é mundo, Deus não alterou a lei moral, tá certo? Amém, querido? Então é dessa lei que Jesus está falando. Essa lei moral, ela não pode ser abolida, porque jamais Deus vai admitir que seja correto alguém odiar a Deus. Não é. Você tem que amar a Deus, tá certo? Ou odiar seu semelhante ou a si mesmo. Então, a lei moral, ela não se alterou, Jesus veio cumpri-la. Morrer na cruz é um ato de amor, é o pleno cumprimento do amor ao próximo, tá certo? Eu vou dar aqui como exemplo os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão lá. Jesus não acabou com os 10 mandamentos, ele cumpriu os 10 mandamentos, ele condensou, ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Nós vamos encontrar isso lá em Mateus capítulo
22, do versículo 34 ao 40, quando Jesus vai dizer lá aos fariseus, né? Porque todo religioso, gente, é uma desgraça. Eu tenho um medo de religioso. Longe, eu não sou religioso, não, eu sou crente em Jesus, tá certo? Irmão André é crente em Jesus de Nazaré. Então Jesus, ele condensa os 10. Valeu, Rodrigão. Ele condensa os 10 mandamentos em 2. Lá em Mateus 22, 34 a 40, ele vai dizer isso, olha. Amar a Deus sobre todas as coisas, que é com toda a tua força, com todo o teu entendimento, tá certo? Amar a Deus. E ele diz que esse é o primeiro e grande mandamento. E ele diz que o segundo, semelhante a esse, é amar ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus resumiu os 10 mandamentos. Estou só dando um exemplo que Jesus não altera a lei moral, tá certo? Jesus resumiu em 2, amar a Deus e amar ao próximo. Porque quem ama a Deus não mata, não adultera, não cobiça, não vai fazer o que é de errado. Quem ama a Deus e ama ao próximo vai agir corretamente dentro da lei moral de Deus, porque vai fazer tudo certo. Se você ama de verdade a Deus, entende o sacrifício de Cristo e ama a Deus, assim, olhar e amar a Deus mesmo, assim, e amar sobre todas as coisas, tá certo? Mais do que o dinheiro. Ó, o Pix passa, daqui a pouco tem taxa no Pix, com esse governo aí, eu taxar de não alisa não, tá certo? Então o amor a Deus é essa lei moral que Jesus está falando sobre ela, é dessa lei que ele veio cumprir, e cumpriu cabalmente, tá certo? E ainda continua valendo, e vai valer por toda a eternidade, tá certo? Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 13, 13, que ele diz que ficará a fé, a esperança e o amor. Desses 3, o que vai permanecer é o amor. Então a lei moral de Deus é para sempre. Jesus veio cumprir essa lei moral. Se você pertence a Cristo, você vai ser uma pessoa moralmente correta, justa. Não vai querer justificar o seu pecado. Vai dizer assim, eu estou fazendo isso aqui porque Jesus me ama, Jesus te ama mesmo. Mas ele quer que tu deixe o pecado, porque moralmente você, quando está pecando, você está indo contra Deus. Você não está amando a Deus de verdade. Porque ele veio cumprir a lei no sentido moral. É uma breve reflexão. Deus te abençoe. Deus te guarde. Hoje é segunda-feira, o segundo dia da semana. Que o Senhor te dê uma boa semana. Amanhã falarei sobre o versículo 19 e 20 de Mateus 5. Se você está acompanhando, eu quero te abençoar com essas reflexões, com essa palavra. O Senhor seja contigo, abençoe a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus. Amém.